E o apóstolo Paulo inicia a carreira dele religiosa no meio dos judeus, se dedicando bastante, sendo um homem muito reto, um homem que buscava para si a glória humana. É claro que nós conhecemos a história dele quando o Senhor Jesus se revelou a ele em uma estrada. Ele que iria perseguir os cristãos exatamente para ganhar crédito em meio ao partido dos fariseus. Mas a palavra fala que o Senhor Jesus lançou uma luz tão forte que logo aquele homem caiu em si e ele pôde reconhecer a sua pequenez e a grandeza de Jesus. Mas Paulo ainda precisava ser moldado, pois restava nele essa necessidade de grandeza, essa necessidade de ser muito zeloso. Como diz Lacan, todos nós temos o desejo de sermos desejados. Todos nós temos o desejo de sermos aceitos. É por isso que trabalhamos bastante. É por isso que eu estou aqui buscando talvez as melhores palavras para te convencer. É por isso que quem canta quer a afinação. É por isso que você trabalha bastante, estuda bastante, você quer construir uma casa linda, você quer andar no melhor carro. Porque há uma necessidade em nós de aceitação, há uma necessidade em nós do olhar do outro, para que as pessoas venham nos reconhecer, ainda que alguém aqui diga, eu sou santo bastante para não querer a aceitação humana. Isto é mentira, porque até na nossa busca por perfeição, é porque nós não queremos ser rejeitados em alguns grupos. Por exemplo, aqueles que querem ser perfeitos, principalmente no meio religioso, é porque eles querem que os outros não venham rejeitá-los ou que outros venham aplaudi-los, porque eles não se dão muito bem com as suas fraquezas. Logo, nós somos seres fracos. Mas o que é que as pessoas fazem? Colocam máscaras, porque elas não querem ser pessoas que aparentam fraquezas. De repente elas vão ser rejeitadas. Então, para eu não ser rejeitado, é melhor eu colocar uma máscara. Então, na igreja eu sou perfeito, no trabalho eu sou perfeito. Todo mundo olha e diz, eis aí alguém que tem uma vida muito boa, eis aí alguém que é um exemplo. Isso é para eu não lidar com as minhas fraquezas. Eu não consigo lidar com as minhas fraquezas e eu devo aparentar para os outros somente força. Então eu tenho que ser um forte homem, eu tenho que ser um homem responsável, eu tenho que ser um homem que todos venham reconhecer a nobreza na minha vida. E Paulo, ele tinha essa necessidade. É interessante que quando nós vamos analisar as biografias humanas, pode ler qualquer livro de biografia, eu já li bastante, você vai perceber as melhores histórias, até na igreja, aqueles testemunhos mirabolantes que as pessoas contam, elas sempre aumentam bastante. Então, se algo aconteceu na vida delas, elas querem assim aumentar, elas não querem revelar fraquezas, elas querem revelar grandezas. A Bíblia é um exemplo de um livro que revela as fraquezas. Tanto é, e é por isso que a palavra é inspirada por Deus. Nós vamos encontrar Pedro, e ele tinha autoridade, não dizendo para os escritores, por exemplo, Marcos, retire aí a parte que eu tropecei. Marcos, não coloque as nossas fraquezas. Nos dias de hoje, se nós fôssemos escrever um livro sagrado, iríamos colocar as nossas forças. Imagine que Davi, ele foi colocado na palavra, não somente a sua força, não somente ele derrubando o gigante, mas também foi colocado a fraqueza dele. Abraão, fora colocado a fraqueza dele.
Porque o Senhor Deus, Ele sabe lidar com as nossas fraquezas. É nós que não sabemos lidar com elas. É nós que tentamos esconder. E na palavra não há uma tentativa de Deus esconder as nossas fraquezas, porque Deus, Ele quer a palavra como um espelho, que nós venhamos olhar para quem nós somos, a nossa condição, e dizer: Deus, eu preciso de Ti. Porque se nós fôssemos perfeitos, Deus não precisaria enviar o Seu Filho para morrer por nós aqui nessa terra. E Ele veio exatamente para nos resgatar, porque somos fracos. E Paulo, ele continuava com esta tentativa de ser muito zeloso, e interessante que a palavra fala que ele foi pregar o evangelho e ele causou algumas confusões em Jerusalém, e logo os discípulos o enviaram para Tarso. Ele passou um bom tempo. Curioso que a palavra fala que quando Paulo saiu de Jerusalém, a igreja cresceu e a igreja viveu um tempo de paz. Porque por um momento talvez Paulo pensasse: precisam de mim. E os discípulos mais experientes enviaram ele para Tarso. Passou bastante tempo ali, até que Barnabé, que estava precisando de um auxiliar em Antioquia, uma igreja de novos convertidos, não era uma grande igreja, era uma igreja frágil. Logo ele foi buscar Paulo para ajudá-lo. Então perceba que Paulo fora rejeitado também pelos discípulos. A palavra fala que depois que Paulo se tornou um grande homem, ele, quando voltou para Jerusalém, era rejeitado pelos judeus. E muitos dos judeus que rejeitavam Paulo eram seguidores de Jesus. Tanto é que ele teve que tomar parte em um voto para ser aceito pela comunidade de Jerusalém. Lá em 2 Timóteo, a palavra fala que Paulo disse: todos me abandonaram. Paulo sempre foi muito zeloso, sempre foi muito dedicado, mas também sempre foi abandonado. Porque de um lado, Paulo não conseguia lidar com as fraquezas dele. Parece que se ele fosse revelar a sua fraqueza, logo as pessoas iriam abandoná-lo. E agora, ele está diante de Deus, em uma revelação. E diante de Deus, Paulo disse: Senhor, eu não aguento mais esse espinho. É como se ele dissesse: Senhor, retira de mim essa fraqueza. Porque se eu demonstrar fraqueza para Ti, pode ser que o Senhor me rejeite. E nós caímos nessa paranoia de que se nós demonstrarmos as nossas fraquezas para Deus, Ele pode nos rejeitar. Assim como se nós demonstrarmos as nossas fraquezas para os homens ou para alguns grupos, eles vão nos rejeitar. Se eu me demonstrar fraco para a igreja, vão me rejeitar como pastor. Se você demonstrar-se fraco para o seu patrão ou no seu trabalho, vão te rejeitar como empregado. Se você se demonstrar fraco lá no seu relacionamento conjugal, talvez o divórcio será a saída. Se você se demonstrar fraco lá na sua família, talvez alguém venha te sacudir e dizer: ei, levante-se, nem a sua mãe pode te suportar, nem a sua mãe pode suportar a tua fraqueza. Porque quanto adolescente, quantas crianças, quantos jovens estão vivendo uma vida de melancolia e que a mãe não suporta mais. A sociedade não suporta pessoas fracas. Por que a sociedade não suporta quem é embriagado, quem é envolvido em drogas? Porque quem é envolvido em drogas só pensa na droga, quem é embriagado só pensa no álcool. E a sociedade quer produção, a sociedade quer uma pessoa forte, uma pessoa valente, uma pessoa que venha dar frutos. E nós pensamos que Deus é a mesma coisa. Nós pensamos que Deus, Ele nos rejeita em nossas fraquezas, por isso nós devemos mostrar forças. E Paulo, ele não entendia ainda isso.
É como se ele dissesse: Senhor, se eu estiver aqui com esses espinhos, o Senhor vai me rejeitar, então retira de mim. E ele mesmo reconheceu, dizendo: para que eu não me exaltasse, porque Deus, Ele sabe quem nós somos. Deus, Ele sabe as nossas dores, as nossas angústias. Ele conhece o nosso mundo interior. Ainda que nós venhamos esconder, ainda que nós venhamos tentar colocar debaixo de um tapete para que nem todos vejam. Aliás, nós utilizamos a persona, que é o aparente, porque aquilo que está no profundo de nossa alma não revelamos completamente para as pessoas, exatamente para que elas não possam nos rejeitar. Nós não podemos tirar as nossas máscaras completamente, mas quando nós levamos isso para o nosso relacionamento com Deus, pensamos que Deus, Ele não nos conhece completamente, e se nós mostrarmos a nossa feiura para Ele, a feiura interior, logo Ele vai nos rejeitar. Mas aqui o apóstolo Paulo está tendo uma revelação, aqui o apóstolo Paulo está tendo um encontro profundo com Deus, sabendo quem é Deus. Aqui ele está sendo tratado, e a palavra fala que ele rogou a Deus, dizendo: retire a minha fraqueza, retire esses espinhos. E a resposta de Deus para Paulo foi maravilhosa, porque ele disse: a minha graça é suficiente para você. O que é graça? É aquilo que eu não mereço. Porque se eu demonstro fraqueza, eu não mereço o olhar do outro. Se eu demonstro fraqueza na minha família, eu não mereço o olhar da minha família. Se eu demonstro fraqueza na igreja, eu não mereço o olhar da igreja para comigo. Então eu começo a fazer por merecer. Paulo fazia por merecer. Resultado: ele uma hora teve um encontro com Deus, e este Deus revelou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Não é uma questão de mérito e demérito, não é uma questão de fazer por merecer, é uma questão de se envolver no meu amor, é uma questão de se entregar, porque nós estamos acostumados com essa tal de reciprocidade. Para que alguém te suporte no amor, é necessário que você de alguma maneira retribua, porque ninguém vai te suportar se não houver uma recompensa, uma retribuição da tua parte. Mas para Deus, Ele falou: a minha graça te basta. Envolva-se no meu amor, se entregue a mim. Eu sou uma fonte inesgotável, porque o humano, ele se esgota de nos amar, mas Deus, Ele não se esgota. A minha graça te é suficiente. E Paulo aprendeu aqui que para Deus ele não precisava fazer por merecer, e que ainda que ele tivesse sido rejeitado e abandonado e desprezado em outros grupos, inclusive dos discípulos, Deus não iria rejeitá-lo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nas nossas fraquezas, o poder de Deus se manifesta. Sabe aquilo que você não conta para ninguém, sabe aquilo que você tem medo de revelar, sabe aquilo que te faz olhar para si mesmo como alguém tão inferior, como alguém que não consegue, que não produz. Nós vivemos em uma época que a sociedade exige de nós tantas coisas. Você liga a televisão e percebe que lá tem uma nutricionista dizendo: coma tal coisa, porque desta maneira você vai cuidar do teu corpo. E aí você troca de canal, já tem um especialista dizendo: invista, porque desta maneira você vai conseguir uma rentabilidade no teu negócio. E daqui a pouco você vê um fitness dizendo: malhe,
vai cuidar do teu corpo. Você tem que caminhar durante 30 minutos por dia. E aí um cardiologista dizendo: não tome café, não coma sal. Aí você troca de canal, um especialista dizendo: para você cuidar do teu filho, você deve agir desta forma, porque se você não agir desta forma, o teu filho vai se enveredar por este caminho. E aí você troca de canal, alguém dizendo: faça tal coisa. Ou seja, é tanta coisa para você fazer, que o mundo te impõe, que você não sabe mais o que fazer, porque há uma exigência para você ser melhor do que você é agora. Mas isso cansa, porque no fundo você deixa de ser aquilo que você é, para buscar ser aquilo que você nunca vai conseguir ser, e parece que você sempre é incompleto, parece que você sempre é alguém que anda pela metade, nunca consegue atingir aquilo que as pessoas exigem de você, ou até que você coloca dentro de si para atingir. Mas Deus está dizendo: a minha graça te basta, tendo ou não tendo, conseguindo ou não conseguindo. Eu não sou essa sociedade de exigências, eu não sou essa sociedade que te padroniza, essa sociedade que para te olhar, você deve agir de tal forma. Não. E sabe, é nisto que você rejeita que se manifesta o meu poder. É esta pessoa que você anda rejeitando, que Deus ama, e que Deus quer manifestar a grandeza dele. Esta pessoa que acorda pela manhã se sentindo incompleto, se sentindo vazio, se sentindo inútil, se sentindo para baixo, vivendo em uma vida morna, porque parece que todo mundo lá fora, e as mídias sociais revelam isso, vivem uma vida feliz, e a tua não é tão bela, a tua não é tão veloz, a tua não é tão atraente. Parece que a mornidão, parece que a rotina está na sua vida. Isso te causa um mal-estar. Existem muitas pessoas que estão me escutando agora, e você que está aqui, que já se deparou com esse mal-estar de rejeitar a si mesmo, esse mal-estar de dizer: por que outros conseguem e eu não consigo? Por que outros atingem alguns objetivos e eu não atinjo? Por que a minha vida está dessa maneira? E isto é algo que vai na tua alma, assim como quando nós sentimos aquele enjoo, aquela náusea, fisicamente falando, nós sentimos essa náusea na alma, uma tontura na alma, uma vertigem na alma, e dizemos: para onde estamos caminhando? Mas Deus está dizendo: a minha graça te é bastante. Sabe, eu hoje tenho uma crítica em relação até aqueles livros que dizem: viva uma vida com propósito. Até nas igrejas nós temos uma exigência para vivermos tais propósitos, e isso tem causado mal-estar. É como se fosse uma panela de pressão que é de tantas coisas. Imagine uma panela de pressão e você coloca tanta coisa, tanta verdura, tanta carne, tanto líquido, e uma hora parece que tudo estoura, porque ela não suporta aquilo, e as pessoas te enchem tanto, que parece que uma hora você não suporta. E talvez a sua vida esteja desta maneira. Talvez você esteja cheio de dúvidas, de questionamentos. Sabe, essa parte diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Eu me regozijo também naquele momento que parece que nada está dando certo.
Ele está dizendo: eu me regozijo, eu me alegro também naqueles momentos que parece que tudo está dando errado. Ele disse: eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu me regozijo em tudo isso. Porque existe uma exigência até no meio religioso de que dê certo a nossa vida. Se não der certo o emprego a qual você deseja, alguma coisa te falta. Se alguém não é curado, alguma coisa te falta. Se um acidente acontece com você, alguma coisa te falta. Porque na igreja você aprende que se algo não deu certo na tua vida, foi o diabo, foi o demônio, ou alguma coisa está errado com você. Procure o pecado, vá varrer, de alguma maneira procure o pecado, porque nós não aceitamos os infortúnios da vida, e Paulo está dizendo aqui: eu aceito tudo isso, porque isso acontece. Nós estamos em um mundo ilógico, as coisas acontecem, mas não é isso que rouba a minha alegria, não é isso que rouba quem eu sou. Porque se eu viver triste por cada situação ruim que acontece em nossas vidas ou na minha vida, todos os dias eu vou ter motivo para viver entristecido debaixo de uma cama, ou em cima de uma cama. Mas se nós aprendermos que para Deus, ganhando ou perdendo, vencendo ou sendo derrotado, sendo insultado ou sendo elogiado, em força ou em fraqueza, não importa se eu estou com problemas, se eu estou vivendo em paz, se eu estou sendo condecorado ou se eu estou sendo desonrado, para Deus eu vou provar o amor, para Deus eu estarei envolvido em um amor que Ele vai dizer: a minha graça te basta, a minha graça te basta, eu sou o tudo na tua vida. Então, o que nos acontece, se são fraquezas ou qualquer outra coisa, aconteceu. Irmão, não está dando certo a tua vida porque você saiu do propósito. Não está dando certo a tua vida porque de alguma maneira você se desviou da vontade de Deus. Essas pessoas, eu acho que elas não leem a Bíblia, porque Jesus saiu da vontade de Deus e foi crucificado. Pedro saiu da vontade de Deus? Não, e foi também crucificado. Tiago teve a espada cortando a sua cabeça, o seu pescoço. Grandes homens de Deus na Bíblia, não, eles não saíram da vontade de Deus. É que eles aprenderam que nos insultos, nas fraquezas, nos problemas, nas necessidades, em tudo, nas perseguições, Deus estava com eles, e que isso não era de forma alguma uma forma de valorar se Deus está comigo ou não está comigo. Não é uma forma de eu medir hoje, para que nós venhamos medir se Deus está com uma pessoa ou não. É necessário contabilizarmos as vitórias, ou se o dia dessa pessoa foi florido, se o dia dessa pessoa estava em paz, se o dia dessa pessoa estava harmonioso. Logo ela diz: Deus está comigo nesse dia. Ora, Deus também não está contigo no meio da tempestade. É o que Paulo está dizendo. Deus está comigo em todo tempo, em toda época, em todo momento. Deus está comigo. Deus está na minha vida. E por isso eu me regozijo, por isso eu me alegro, por isso eu digo: Senhor, eu não terei medo de demonstrar as minhas fraquezas. Aliás, é chato nós chegarmos
diante das pessoas e dizer: nada deu certo na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo. As pessoas não vão querer te ouvir. Mas diante de Deus você pode falar. Diante de Deus você pode desabafar. Diante de Deus você pode abrir o seu coração. Porque para as pessoas você tem que demonstrar forças para ser amado, para ser aceitado. Mas diante de Deus não precisa você demonstrar força. Não precisa você demonstrar valentia. Não precisa você demonstrar nada daquilo que é necessário para chamar a atenção do homem. Para Deus, basta você dizer: Senhor, eu estou aqui. E ainda que diante das minhas fraquezas, o Senhor me ama, o Senhor não vai me desamparar, o Senhor me quer. Ainda que eu tenha insultos, ou sofra insultos, necessidades, perseguições, ainda que os problemas tentem me assolar, mas o Senhor está aqui comigo, e o Senhor não me rejeita. Ainda que eu seja rejeitado em diversos grupos, Tu estás aqui comigo, o Senhor me ama. E Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu que na fraqueza dele, Deus manifestava o poder. Assim como aquela mulher pecadora aprendeu aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou: a quem muito é perdoado, muito amou. Ainda que você seja o pior dos pecadores, você poderá provar mais ainda do amor de Deus, porque o amor de Deus alcança todos. É uma mensagem meio que severa para os dias de hoje, falar que o amor de Deus alcança todos, mas o amor de Deus alcança todos. Não há pecado, não há fraqueza, não há nada que o amor de Deus não alcance. Não, isto não é heresia, é Bíblia Sagrada. O amor de Deus alcança todos os pecados e perdoa todos os pecadores. O amor de Deus foi derramado neste mundo para que todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo ou buscarem o Senhor Jesus Cristo possam desfrutar deste amor que é inesgotável. O mais rejeitado dentre os homens pode encontrar o amor de Deus, e o mais rejeitado dentre os homens pode receber essa palavra que diz: a minha graça te basta, e na tua fraqueza eu manifesto o meu poder. E eu encerro dizendo: pare de procurar no seu relacionamento com Deus merecer. Não precisa. Aliás, para o ser humano você pode andar com máscaras, porque ninguém vai te suportar sem a persona, sem a máscara. Mas para Deus, seja sincero, abra o teu coração para Ele, se entregue ao amor dEle. Eu quero te dizer que ainda que você tenha uma necessidade de atenção, de aceitação, e ainda que você tenha sido abandonado por algumas pessoas ou por alguns grupos, mas hoje Ele te convida para provar do amor dEle, mais ainda, porque eu digo que hoje é uma oportunidade para você provar deste amor, agora, neste instante, e amanhã você terá outra oportunidade, porque a cada dia Deus nos dá a chance e a oportunidade de nos derramar, de nos entregar a este grande amor. Em o nome de Jesus, fique de pé.